Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, no nosso podcast, estaremos abordando sobre os estereótipos que existem na nossa sociedade brasileira e também estaremos discorrendo sobre alguns casos que já aconteceram que nós podemos utilizar para exemplificar esses estereótipos. Aqui quem fala é o Lotan Ferreira Matos, vocês já me conhecem, sou estudante de segundo período de Direito na Faculdade FAEMA e hoje serei eu que estarei abordando este tema. Os estereótipos, em sua maioria, são conceitos que levam a tomadas de decisões ruins. Como eu já havia explicado no podcast passado, a existência dos estereótipos, ela existe e ela pode trazer, de casos em casos, a respectivos efeitos. Pode, de certa forma, em determinadas interpretações, às vezes ela pode ter um bom efeito sobre um determinado grupo social ou ela pode ter um efeito negativo. Os estereótipos nada mais são do que uma simplificação, uma generalização de acordo com o seu campo de visão ali, a sua perspectiva limitada. Você cria uma generalização daquilo sobre todo um grupo. Geralmente, essa generalização ela não parte somente de nós. Muitas vezes ela é massificada pela própria mídia. No caso, no Brasil, nós temos diversos tipos de estereótipos. Dentre os mais comuns são os famosos estereótipos econômicos ou raciais. O que é o estereótipo econômico? O estereótipo econômico nada mais é do que você ter ali uma parte da sociedade que ela vilaniza uma determinada outra parte da sociedade que tem, como dizer, poder aquisitivo ou um estilo de vida mais simplificado. Você normalmente vê, às vezes em grandes filmes de ações, as pessoas que vivem em favelas e etc., como pessoas ruins, como pessoas que elas traficam, elas vendem drogas, elas prejudicam as outras. Enquanto você vê os ricos como pessoas nobres que estão dispostas a ajudar as outras pessoas. Você também tem aqui o preconceito racial, né? Que também muitas vezes é associado ao estereótipo racial. Que no caso é você ter uma imagem de uma pessoa que ela é de uma determinada cor e você associa ela, por exemplo, a um criminoso, que também está diretamente associado ao estereótipo econômico, já que dados estatísticos apontam que a maior parte da população que está em estado de baixa renda são as pessoas de cor negra. E você tem ali, muitas vezes, esses dois estereótipos se juntando e você tem uma associação direta de que uma pessoa negra ela é criminosa. Nós também temos os chamados estereótipos de gênero, ou você também tem os estereótipos sobre as opções sexuais. Os estereótipos de gênero nada mais é do que você associar um fator a um determinado gênero. Por exemplo, você pode dizer que homens eles não podem brincar de bonecas, você sempre vai dizer que homens não podem brincar de bonecas, ou até mesmo mulher ela só pode brincar de boneca, mulher só pode limpar as coisas, ela só está associado ali a cuidar de uma casa. E aí você tem todo um conceito, um contexto histórico de uma formação patriarcal que vigora até os dias de hoje e também influencia muito na visão das pessoas, mas você também tem uma massificação dessas informações por parte da mídia. Essa mídia que em muitos dos casos, como vocês irão ver aí na tela, ela mostra uma mulher, protagonizando propagandas de limpeza, de produtos de limpeza. Então você tem ali um estereótipo, de certa forma, que as pessoas formam na mente dela, mas que não é de todo de parte delas. Você tem ali essa massificação, essa influência por causa da mídia. E muitas vezes esses estereótipos levam a diversas ofensas, diversos fatores que ofendem a dignidade da pessoa humana. Você tem uma pessoa que ela está
ofendendo diretamente outra pessoa, por exemplo, falando: mulher, vai lavar a louça, seu lugar é na cozinha, você não deveria estar trabalhando aqui, etc. Então nisso você tem diversos fatores que se acumulam, e todos esses estereótipos, eles têm casos específicos que eu estarei deixando no link abaixo para que vocês possam visualizar diversos casos e ter uma leitura vendo que esses exemplos eles são reais. Como o caso do homem negro Gabriel Silva Santos, que foi preso sem nenhum tipo de prova específica que comprovava o possível ato criminoso dele. Ele era simplesmente uma pessoa negra que possuía tatuagens e foi incriminado por isso. Ademais, eu estarei deixando o link dos sites que eu havia citado. Também estarei deixando mais sites exemplificando, caso vocês queiram ter uma perspectiva mais ampla a respeito do assunto. E eu lhes agradeço por estarem aqui neste momento ouvindo o meu podcast. Tenham um bom dia, tenham uma boa tarde e uma boa noite. Aqui quem fala é Lotan Ferreira Marques.